E aí, meus amigos Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um vídeo no nosso canal e dessa vez vamos apresentar aqui o nosso curso para a primeira fase da PGM Rio de Janeiro. Se você já assistiu o nosso vídeo apresentando o edital da PGM Rio, você viu que esse edital ele é bem diferente do normal das PGMs, tá? A primeira fase já é discursiva, isso muda alguns aspectos do jogo. Por isso nós fizemos um curso específico pensando nesse edital. Esse vídeo é para apresentar esse curso para você e para você, se achar que ele lhe interessa, que ele te interessa, que ele atende ao que você está precisando, você vem fazer essa preparação com a gente, beleza? Vamos lá. Primeiro, o que está no edital, só para eu explicar como o nosso curso funciona, tá? Olha só, a primeira fase já é discursiva, o que é bem diferente nessa prova, né? E são 2 questões de cada disciplina, 8 linhas por questão, ou seja, são respostas curtas, tá? Inclusive, você tem que treinar a fazer respostas curtas. No direito, a gente tende a ir ficando muito prolixo, quer fazer a introdução dos temas. Não é o caso aqui, tá? Para essa primeira fase, você tem que ir direto para o centro da questão. A gente vai ensinar isso no nosso curso. E tem consulta à legislação. Isso quer dizer que você não precisa estudar a lei seca? Não, precisa sim. Você tem que saber onde estão os assuntos na lei. Agora, por exemplo, uma vez que você memorizou que lá no artigo 24 da 866 nós temos o rol das dispensas de licitação, você não precisa memorizar especificamente cada inciso. Você só pode ter uma ideia geral. Por quê? Porque na hora você pesquisa lá no rol. Beleza? Mas se você não souber nem sequer onde estão as dispensas de licitação na legislação, aí você tá ferrado, meu amigo. Beleza? Então, é assim que funciona a prova. E como funciona o nosso curso? Ah, tá. Antes ainda, continuando na prova, essas são as disciplinas. Lembrando que tem algumas disciplinas aqui que eles colocaram 2 disciplinas no mesmo grupo, tá? E aí são 2 questões para o grupo todo. Então, por exemplo, tributário e financeiro são só 2 questões. Não é 2 questões para tributário e 2 para financeiro. É 2 para as 2 disciplinas juntos. O mesmo caso aqui, ó, trabalho, processo do trabalho e previdenciário. São 2 questões para esse grupo todo. Isso quer dizer que são 12 questões na prova, tá? O nosso simulado é exatamente assim. Como funciona esse nosso curso? São 4 simulados, tá? No formato exato da banca. Cada simulado tem 12 questões, 2 questões de cada grupo de disciplinas daquele, e cada questão terá 8 linhas para ser respondida, tá bom? Uma vez que nós fornecemos o simulado para você, nós já fornecemos na sequência a revisão e aprofundamento do conteúdo jurídico relativo àquele simulado, tá? Você vai fazer o simulado com o que você tem de conhecimento, mas depois nós apresentamos para você um espelho de resposta padrão e, mais importante que isso até, um aprofundamento do conteúdo jurídico mesmo, tá? Então, se nós cobrarmos lá, por exemplo, um tema de direito ambiental, nós falamos lá de licenças ambientais. Veja, a gente vai cobrar uma resposta curtinha de você, 8 linhas, mas lá no nosso material nós vamos falar muitas coisas de licenças ambientais justamente para quê? Para você ir preparado para aquele assunto por completo para a sua prova, beleza? É assim que funciona os simulados, é assim que funciona esse nosso curso. Então, ao todo, serão 48 questões, 48 temas abordados, tá? E boa parte destes temas são retirados com base no nosso estudo da banca, tá? São temas específicos do Rio de Janeiro, não todos. Alguns são temas gerais do direito, outros são temas que têm especial relevância. Por exemplo, eu posso citar um exemplo para você, tá? No Rio de Janeiro, na PGM Rio, nós temos 2 IRDRs muito importantes sobre guardas municipais, tá? Ou seja, uma vez que nós já colocamos no nosso radar esse assunto, provavelmente uma das questões dos nossos simulados vai falar justamente de guardas municipais e quais os problemas jurídicos que eles tinham no Rio de Janeiro. Justamente por quê? Porque nós mapeamos que esse é um assunto importante lá na Procuradoria. Como os membros da banca são os procuradores do município, a chance deles trazerem assuntos da prática do Rio de Janeiro é muito grande. Por isso que nós mapeamos esse tipo de assunto, esses IRDRs de guardas municipais do Rio, é só um exemplo que eu trago aqui para você. Beleza? Seguindo,
O nosso curso ele tem correção individualizada, tá? Isso quer dizer que todas as suas questões serão corrigidas e os seus erros serão apontados. Não só os seus erros, também seus acertos e eventuais situações em que não é necessariamente errado, mas às vezes é um estilo ruim de escrever, sabe? Você escreveu certo, mas você consumiu muito espaço para falar aquilo, podia falar de uma forma mais resumida. A gente dá esse tipo de toque para você nessa correção individualizada, tá bom? E tem um ranking de notas por questão. Nesse ranking de notas, a gente não coloca o seu nome, né? Porque eventualmente você não gostaria de que aparecesse o seu nome lá no curso, você quer ficar no anonimato, tudo bem. Nós só colocamos as iniciais para você saber que é você ali, tá? E aí nesse ranking você vê, olha, aqui no ranking nós temos 20 notas e eu fiquei em terceiro lugar. Opa, então eu sei que eu fui bem aqui, tô com a resposta boa. Na outra, são 20 notas também, eu fiquei em 18º lugar. Opa, peraí, nesse assunto eu sei que eu tô fraco, sabe? Esse ranking já serve justamente para você se balizar perante os demais candidatos, ok? E tem acesso às respostas dos demais alunos em cada módulo, tá? Mais uma vez, daqui não é identificado, ninguém vai saber que é a sua resposta ali. Mas por que que isso é importante? Porque às vezes, vendo uma outra resposta, você tem um novo insight sobre como você poderia responder aquilo. Então, além de ter a correção individualizada, você tem essas respostas dos demais alunos para você ver outros padrões de resposta. Outros alunos que, opa, esse daqui ele não tirou 10, ele tirou 8 só, mas olha como a resposta dele ficou boa, só faltou aquele detalhe, sabe? Isso é legal, isso é uma ferramenta importante para os seus estudos. A correção individualizada e o ranking de notas por questão é na opção com correção individualizada do nosso curso, tá? No nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, nós temos as duas opções para você adquirir, com correção e sem correção. Sem correção é muito bom porque você vai ter todos os nossos simulados e todos esses aprofundamentos que nós vamos trazer dos assuntos. Mas, sinceramente, a diferença de preço é pequena e com correção você tem condições de corrigir erros que você nem sabe que tem, sabe? É muito legal ter esse olhar de uma outra pessoa para a sua prova. Eu recomendo muito que se contrate com correção individualizada, só tem um problema, as vagas são limitadas. Justamente porque se a gente pegar mais alunos do que damos conta de corrigir, a qualidade tende a não ficar 100%. Como nós não gostamos de abaixar a qualidade, nós abaixamos o número de alunos então, tá? Com correção individualizada são vagas limitadas, fique atento a esse detalhe, beleza? No mais, o nosso curso ainda conta com os apanhados de jurisprudência local, tá? Nós chamamos jurisprudência local, é um termo meio amplo, mas são 3 grupos de conteúdos que nós julgamos importantes, relevantes para essa prova, tá? Primeiro, alguns julgados do TJ do Rio de Janeiro, tá? Bancas locais costumam cobrar questões de TJ, isso acontece, tá? Se for CESP ou FCC fazendo a prova, você nunca se preocupa com TJ. Agora, quando é uma banca dos próprios procuradores do município, pode ser relevante conhecer alguns julgados principais. Mas, teses que a PGM Rio defende perante determinados assuntos, isso pode ser relevante para você. Tem um assunto polêmico, a PGM Rio, de repente, já fez uma manifestação num processo importante sobre esse assunto. É legal você conhecer essa tese, a gente vai trazer para você. E também, julgados dos tribunais superiores, aí, TRT, STJ e STF, que tratem de questões envolvendo o município do Rio de Janeiro. Como são, obviamente, procuradores do município que defendem o município do Rio nessas instâncias superiores, é possível que eles tragam essas questões para a prova. Então, é legal ter um destaque específico nesses julgados de tribunais superiores que envolvam o Rio de Janeiro, ok? Além disso, o curso ainda conta com um cronograma organizado de metas diárias, tá? E aí aqui, que fique bem claro, nós não vamos oferecer nessas metas diárias o conteúdo todo para você estudar. Nós vamos oferecer para você quais são as metas, qual é a indicação de fonte para você buscar aquele conteúdo, com a bibliografia, tá? Então, essas metas diárias são para orientar o seu estudo, é um bônus do nosso curso, especialmente se você tem mais tempo para estudar, tá? Se você tem, vamos dizer assim, uma boa carga horária para estudar, é muito interessante você ter esse sistema de metas, porque ele vai abranger todos os pontos do edital. Então, você vai conseguir chegar na sua prova tendo convicção que viu tudo que cai e viu de maneira especial aqueles temas que estão nos nossos simulados, ok?
São 8 semanas das metas e esse prazo de 8 semanas tem uma razão de ser, tá? Existe um boato, mas veja, é só um boato, tá? Que essa prova deve ocorrer no começo de dezembro. Essa é a data mais provável neste momento, tá? Por isso que o nosso curso tem 8 semanas, porque aí ele vai acabar até o comecinho de dezembro. Então nós finalizamos o curso aí antes da data provável. Isso é importante, obviamente. E nós temos análise de pontos específicos do edital conforme perfil do examinador, tá? Como a banca liberou os nomes dos examinadores, nós fazemos alguns perfis de temas mais prováveis, tá bom? Além de colocar isso no simulado, nós explicitamos isso para você aqui nesse ponto. Então pense que, eventualmente, determinado doutrinador fez um mestrado lá em uma questão relativa a execuções fiscais. Opa, pode ser interessante trazer esse ponto específico para o nosso curso. Por quê? Porque justamente ele fez uma tese de mestrado falando disso. Esse é só um exemplo hipotético, tá? Então, nesse caso, nós trazemos para o curso aqui e colocamos nessas metas como uma análise de ponto específico conforme o perfil do examinador. Ok? Além disso, para fechar o curso, como bônus, nós oferecemos algumas videoaulas do nosso curso extensivo de temas que são muito importantes para a Procuradoria como um todo, tá? Esse é um complemento para o curso, não são assuntos específicos aqui para a PGM Rio, são assuntos que são tão importantes que a gente quer que você reforce. Por exemplo, controle de constitucionalidade. A chance de uma das duas questões ser uma questão envolvendo controle é enorme. Por quê? Porque é muito comum se cobrar controle, sabe? Então, por isso, nós trazemos as videoaulas relativas a controle de constitucionalidade. Mesma coisa, licitações e contratos. A chance de cair lá uma repactuação de um contrato administrativo é gigante. Ou de cair aspectos relativos ao pregão, maior ainda, sabe? Então, todos esses assuntos nós trazemos nas videoaulas para você. E também pode ter mais alguns assuntos conforme nós vamos sentindo a necessidade ao longo do curso, tá? Garantido aqui no bônus nós temos contratos e controle de constitucionalidade e licitações e contratos. Demais assuntos nós vamos analisar a necessidade e vamos também trazer outras videoaulas de bônus conforme for necessário. Beleza? Esse é o nosso curso para a PGM Rio. Confere lá no nosso site. Leia, tudo isso que eu falei aqui está descrito lá, por escrito. Você pode ler, conferir se é o que você precisa mesmo. Ficou com qualquer dúvida, pode entrar em contato no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram, que a gente tira qualquer dúvida para você adquirir esse curso, tendo a certeza que ele é o curso certo para você. Beleza? É isso aí e vamos juntos!